Antes de falar da psicosfera espiritual em si, gente, a gente tem que pensar da seguinte maneira: que a nossa mente tem algumas verdades que a gente deixa passar, que a gente desconhece ou que a gente não presta atenção. Uma grande verdade da nossa mente é que a gente atrai tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente atrai tudo aquilo que a gente agradece, que a gente atrai tudo aquilo que a gente fica se queixando, que a gente atrai todas as nossas experiências, meus irmãos. Porque é pelo maravilhoso poder da nossa mente que funciona sem parar. Funciona sem parar. E quando o pensamento, nosso pensamento está em alguma parte, na realidade, quem está nesse lugar é a nossa alma. Porque quem pensa é a alma. E o pensamento é um atributo da gente, é um atributo da alma. E a palavra atributo significa aquilo que é próprio, que é característico de alguma coisa ou de alguém. E o pensamento é da nossa essência, da alma, do espírito encarnado. Quando desencarnados, a gente vai falar apenas espírito com E maiúsculo. A venerável Joana de Ângeles escreveu um livro chamado Após a Tempestade. E esse livro já tem um bom tempo. E nesse livro, no capítulo 3, ela intitulou de Poluição e Psicosfera. Olha que tema moderníssimo, com um livro que foi escrito pelo menos uns 30 anos atrás ou mais. A venerável Joana de Ângeles fala da seguinte maneira para a gente: é que nós, homens, seres humanos, a gente ingere a mais terrível de todas as poluições. E ela é extremamente venenosa e muito difícil de frear, de parar. E isso porque nós ficamos cultivando, segundo palavras da venerável Joana de Ângeles, lamentáveis atitudes que a gente fica perseverando e muitas vezes ficamos felizes com esse tipo de atitudes. E ela complementa assim: eu estou me referindo à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica, da vida inteligente. E essa poluição nos intoxica de dentro para fora, do nosso interior para o mundo, desarticulando também a nossa vida de fora para dentro. E isso é facílimo da gente entender. A nossa intoxicação íntima dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções interfere em toda a nossa saúde. Interfere em tudo que está em nosso redor, com as pessoas que amamos, os nossos afetos e nossos desafetos, retornando para a gente em forma de energias deletérias. É isso que ela fala quando essa ecologia psicosférica interfere na nossa vida de dentro para fora e desarticula de fora para dentro quando ela está poluída. Olha que assunto interessante num livro de mais de 30 anos. O codificador Allan Kardec afirma, nós acabamos de falar, que nós vivemos na realidade aonde o pensamento nos coloca. Nós vivemos aonde nós estamos pensando. Quantas vezes a gente se pega pensando em alguma coisa e as pessoas viram: você está aqui o corpo, mas você não está, né? A gente está presente em corpo, mas em pensamento, nossa alma, nós já viajamos para muito longe. Allan Kardec continua explicando para a gente que é através do pensamento que nós criamos. Vou ter que entrar numa redundância aqui, tá, gente? Através do pensamento, criamos formas, pensamentos. E essas formas, pensamentos, elas não são passivas, não são estáticas, elas são dinâmicas, têm movimentos e agem intensamente em redor de quem está criando. Tudo aquilo que pensamos, sentimos, as nossas emoções, elas estão agindo intensamente em redor de nós, do nosso cérebro físico, de nossa mente. É isso que forma, então, uma atmosfera fluídica,
que é uma energia poderosíssima, que nós chamamos de psicosfera, que é o nosso, como é que eu posso falar nisso assim, de uma maneira mais atual? É o nosso ambiente espiritual. É o nosso ambiente espiritual que está de acordo com a faixa vibratória relativa onde estamos vivendo. Isso é relativo a cada um de nós. Relativo a cada um de nós. Então, essa forma, essa atmosfera fluídica, essa energia, que modernamente estamos chamando de psicosfera, é o verdadeiro meio ambiente onde vivemos. É o ambiente em que pensamos, sentimos e colocamos para fora as nossas emoções. Se a gente imaginar bem, meus queridos amigos do Dom Pedro, pensamentos, sentimentos negativos, pensamentos e sentimentos que estão viciados, e vício, a palavra vício em direito significa defeito, que estão viciados de ódio, estão viciados de vingança, vão produzir em nossa vida, em nosso meio ambiente espiritual, uma atmosfera que é extremamente pesada. Ao redor de quem? Da sua fonte geradora. Só um minutinho, gente. Presente. Desculpa, eu tive que voltar aqui, que eu tinha que resolver dar um presente para minha esposa aqui que está do meu lado. Desculpa aí, gente. Voltando, Renato, voltando, nós estamos falando que a gente, com pensamentos, sentimentos negativos, viciados de ódio, de vingança, produziremos em torno de nós uma atmosfera que é extremamente pesada. Eu falei que é em redor da fonte. Em redor da fonte. A fonte geradora, o cérebro, a mente. E isso pode tornar a gente uma pessoa chata, uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, porque a gente é uma verdadeira antena captadora. O nosso amigo Fernando Emílio Ferraz Santos, lá da FEAC, fala que nós somos seres transceptores, que transmitimos e recebemos o tempo todo essas ondas, essas vibrações. É comum em nossa vida. E vai depender muito da gente que onda que eu estou emitindo, qual a limpeza, qual a ecologia dessa psicosfera espiritual que eu estou enviando e, como consequência, estou atraindo e recebendo. Aí a gente entende a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Será que podem os espíritos dirigir a nossa vida? Muito mais que a gente imagina. De maneira geral, eles dirigem a nossa vida. Quais espíritos nós nos sintonizamos? Que espíritos eu convido para dentro do meu lar? Como está a minha psicosfera íntima que eu trago para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro dos meus afetos? É uma atmosfera onde eu estou viciado de bebida, de fumo, de álcool, de pensamentos negativos? Ou é uma atmosfera onde eu estou baseado na minha família em prece, em carinho, em oração mútua, no culto do Evangelho do lar? Que tipo de atmosfera eu vivo dentro do meu lar? Que atmosfera eu trago da rua para dentro de casa? Que atmosfera eu levo da minha casa para a rua, para o meu trabalho, para o trânsito? Porque através desse pensamento, dessa psicosfera, a gente vai atrair para nós mesmos, fazer o intercâmbio na mesma dimensão material e espiritual da faixa vibratória onde estamos vivendo. Me lembro aqui, queridos amigos, que no livro, um dos livros de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 13, e tem o título de O Pensamento. E ele fala da seguinte maneira para a gente. Só um minutinho. Fluindo da mente, e impressionado, alavancado por secreções sutis, o pensamento imprime ao espírito, à alma, um halo psíquico denominado psicosfera individual. A psicosfera do mundo, a psicosfera da nossa cidade, a psicosfera de nossa casa, de nosso centro espírita,
é formada pela soma da psicosfera individual, pela soma de pensamentos, sentimentos e emoções de cada um de nós. Continua André Luiz falando para a gente que esse halo é uma resultante energética da somatória dos pensamentos, das somatórias das nossas ações, que pode, então, operar verdadeiras combinações maravilhosas entre nós. Quando nós unimos no centro espírita orando, quando nós estamos unidos na nossa casa espírita durante o passe, o passista, a equipe de apoio, as próprias pessoas que apenas vão na reunião mediúnica esperando a sua hora do passe, todos nós vibrando de uma só maneira, vibrando no amor, no pensamento positivo, pela saúde, essa vibração pode, essas combinações dessas vibrações, promovem verdadeiras maravilhas com aplicação com opção para determinado fim. É o que afirma André Luiz nesse capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos. Mas o contrário é verdadeiro. Quando nós estamos emitindo pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, de vícios, os nossos defeitos, nós estamos emitindo e atraindo tudo isso para a gente mesmo. Mais ou menos no início dos anos 50, o benfeitor Emmanuel chamou o nosso doce Chico Xavier e falou para ele que a população do nosso mundo, a população que está em redor do mundo, o nosso globo, a população desencarnada que ele falou, é 3 vezes maior do que a população de encarnados, gente. Então, se hoje, nesse momento, nós estamos em torno de 7 bilhões de pessoas encarnadas, então, segundo Emmanuel, estão desencarnados em torno de nós, são em torno de 21 bilhões de almas. 7 bilhões encarnados. 21 bilhões de desencarnados que estão o tempo todo emitindo e recebendo pensamentos, emoções, sentimentos, como verdadeira onda em torno de nós. E hoje, quer queiramos, quer não, nós estamos envolvidos, além das ondas dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações, das ondas da televisão, das ondas da internet, das ondas da frequência modulada FM, AM do rádio, passando em torno da gente o tempo todo. E as ondas mais poderosas são emitidas pela nossa mente, que é onde a gente emite e atrai tudo em nosso derredor. Por isso, a gente tem que prestar atenção que quando a gente tem uma psicosfera poluída, o que fazer? Eu ouvi certa vez uma palestra, daqui a pouco eu me lembro do nome do palestrante. Ele é até repórter da TV Globo. Ele falava mais ou menos assim que é necessário que a gente cuide bem da nossa psicosfera, porque André Trigueiro, ele fala mais ou menos desse jeito na palestra dele sobre psicosfera e ecologia. Cuida bem da sua psicosfera, porque é essa psicosfera que vai interferir no seu meio ambiente, no seu coração, cérebro e mente. A pessoa que não faz o culto do evangelho no lar, a pessoa que não costuma ter pensamentos edificantes, a pessoa que o tempo todo reclama, só fala mal, só tem ódio, a pessoa que não costuma ter pensamentos edificantes, a pessoa que se envolve com maledicências, se envolve com fofoca, com ódio, com inveja, com ingratidão. A ingratidão é terrível. Enfim, a pessoa que não vigia, a pessoa que não ora, está poluindo a sua própria psicosfera. E há 2000 anos atrás, o Mestre Jesus falou isso para a gente. Falou exatamente isso para a gente. Vigiai e orai. Vigiai o quê, gente? A vida dos outros? A vida do irmão? Vigiai o meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas emoções.
Vigiai, vigia. E ora, conversa com Deus sobre isso. Seja íntimo de Deus. Seja íntimo do seu espírito protetor, do seu anjo da guarda. Porque é assim que a gente começa a limpar essa psicosfera espiritual. É assim que a gente começa a limpar essa psicosfera que nós poluímos através de pensamentos que não são edificantes, quando não vigiamos e oramos. Isso tudo, gente, é porque a gente gera resíduos, verdadeiro lixo. É lixo mesmo. A gente gera esse lixo das nossas formas, pensamentos, naquilo que nós plasmamos, construímos em nossa volta. E que quando vão se acumulando, igual lixo, que dá mau cheiro, que traz rato, que traz poluição, e quando esses pensamentos acumulados vão acumulando em nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, eles acabam de uma maneira muito específica e muito forte, perturbando a nossa paz interior, perturbando e tirando a nossa serenidade, tiram a nossa coragem de viver. A gente se entrega. Porque uma psicosfera, um pensamento, sentimentos, emoções, quando poluído de detritos mentais, interfere na nossa saúde. Porque atraímos espíritos encarnados e desencarnados que vão ficar ligados nesse pensamento ruim, nesses pensamentos deletérios, transferindo para a gente, através de obsessões, doenças fantasmas, imitações de doenças que eles trazem no perispírito, passando para o nosso perispírito e reflete em nosso corpo físico. E, às vezes a gente vai ao médico, faz uma série de exames e não temos nada, apenas sintomas. É hora da gente pensar nisso. O que eu estou atraindo para a minha vida? Estou atraindo doença de espíritos desencarnados, o perispírito dele influenciando no meu perispírito, jogando no meu corpo. Se ao contrário, se o meu pensamento estiver limpo, dentro do possível, dentro da nossa realidade, de sermos espíritos que moramos e vivemos num mundo de provas e expiações, quanto mais limparmos a nossa psicosfera, mais atrairemos amizades e companhia de espíritos superiores, de espíritos melhores que a gente. Então, essa psicosfera poluída de detritos mentais vai interferir na saúde, na capacidade de viver. Então, é necessário, o Espiritismo nos chama isso, nos chama a atenção disso, da necessidade da gente estar atento à qualidade do que estamos irradiando em nossa volta. Estarmos atentos. Aqueles momentos de raiva. Eu fiz sem pensar. Isso não existe. Tudo já está pensado. Eu não sei como eu sou porque eu não me conheço. A gente é igual um iceberg. A gente tem ideia do que está para fora da água, acima da água, e o que está lá no interior, no profundo da água, no profundo da alma. No momento que vem aquilo e nos tira do sério. Aquilo já está esculpido na gente. Por isso das provas, por isso das expiações, para aprendermos a lidar e eliminarmos esse lixo da nossa vida. Reforçando, Jesus deixou, então, um recado muito claro mesmo, no vigiar e orar, queridos amigos. Isto é, Jesus falou para a gente, vai lá, cuida da profilaxia, cuida da limpeza, cuida do saneamento básico espiritual da sua psicosfera. Mas eu ter falado isso tudo até agora e não dá solução? O que o Espiritismo conta para a gente? O que o Espiritismo pode nos ensinar e nos ensina? Quando a gente está estudando Espiritismo, quando a gente se torna um espírita para valer, que lê, que estuda, ler é diferente de estudar, a gente começa lendo, depois estuda, e finalmente começamos a colocar em prática tudo isso que sabemos, isso traz para a gente uma coisa chamada responsabilidade. E essa responsabilidade, segundo André Luiz, ela é proporcional ao nosso saber. A nossa responsabilidade é proporcional àquilo que sabemos da vida espiritual, aquilo que sabemos de nós mesmos.
Porque nesse instante do mundo, da nossa vida, não só hoje, os dias passados, da atual existência, nós estamos tomando conhecimento das coisas espirituais, do mundo espiritual, que só teríamos depois de desencarnados. Nós estamos aprendendo agora. Então, com essa psicosfera nossa que está poluída, o que fazer para despoluir? O que a gente pode fazer para isso? Primeiro ensinamento que o Espiritismo nos traz é que toda vez que um pensamento negativo vê a nossa cabeça, opa, está vindo um pensamento negativo, o que eu estou fazendo com isso? É importante que a gente, na mesma hora, no vigiai, trocar esse pensamento por um pensamento positivo. Eu tenho um amigo que uma vez estava dando aula lá na FEAC, que falou da seguinte maneira para a gente: como o pensamento negativo interfere na nossa vida. Imagine que a gente esteja passeando fora da pandemia, é claro. Lá na rua Alfeld, andando, e passa uma moça com uma roupa, com um vestido, sei lá, que a gente acha ridículo, que a gente acha indecente, e a gente pensa alto ou comenta com alguém. Que coisa ridícula, como é que ela tem coragem de usar isso? Primeiro, não é da nossa conta. Segundo, ela tem a companhia espiritual dela. E se ele ouve, e provavelmente ouve mesmo, ele vai atacar quem? Nós estamos atraindo o quê? Vigie o seu pensamento. Não gostou da roupa? Problema dela. Não achei bonito. Ou achei bonito. Problema da pessoa. Julgar não é um direito dela. Senão a gente atrai. Quem falou isso para a gente, logo eu estou me lembrando, foi o Paulo Henrique Assis. Bem, vigiai e orai. Toda vez que um pensamento poluído, sujo, pensamento negativo vier, troque por um pensamento positivo. E não existe pensamento positivo mais positivo do que a oração. No livro Sexo e Obsessão, logo no capítulo 2, o espírito Manuel Filomeno de Miranda conta para a gente que o capítulo 2 tem o título O Poder da Oração. Manuel Filomeno de Miranda conta para a gente da seguinte maneira: que a oração é uma força dinâmica, ágil, que não para, tem movimento. Que a oração é responsável pelo restabelecimento de nossas energias. Que a oração, que o ato de orar, de conversar com Deus, constitui um feixe de vibrações que são específicas, que penetram quem está orando, penetram a gente. E mantém a gente, nos mantém vinculados com fontes inexauríveis, são as palavras dele, com fontes que jamais terminam, eternas. E são dessas fontes que procedem os recursos vitais, inclusive o próprio fluido vital, nos mantém vivos e saudáveis. Continua Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo, dizendo para a gente que, em razão da intensidade, que em razão do nosso hábito bom leva a virtudes, hábito ruim leva a vícios. Em razão da virtude de orar, em razão da virtude do hábito que a gente se permita, a oração vai virar para a gente um instrumento extremamente valioso, porque vai nos ajudar a conquistar a paz, vai nos ajudar a preservação da nossa alegria, instaura dentro de nós, em nossa alma, no nosso âmago, um estado de receptividade que é permanente. Ele usa essa palavra, um estado de receptividade permanente das vibrações superiores que se encontram espalhados em todo o universo. É uma questão da gente se ligar no ponto certo. As vibrações superiores estão espalhadas em todo o universo, gente, em todo o cosmos. E essa oração preserva na gente saúde, gera satisfação íntima. Conversar com Deus com unção gera satisfação íntima, gera paz,
proporciona inspiração nas mais variadas situações do nosso caminho aqui na Terra. É a oração que proporciona isso. Oração deve ser um hábito diário. Acordei, voltei à vida. Leia o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 22. Anota para pesquisar lá. A primeira coisa que o homem deve fazer, a primeira coisa ao voltar à vida, quer dizer, ao acordar, é a prece. A prece. Me preparando para o dia. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, está escrito lá o pedi e obtereis. É através da oração que a gente vai pedir e conseguir a resignação, que é a coragem na adversidade. Inspiração, exatamente inspirar, encher o peito, os pulmões, a mente, o cérebro, inspirar. Enchendo a mente e o cérebro do pensamento dos nossos espíritos protetores, do amor, do carinho e do amparo do nosso anjo da guarda. É através da oração que a gente aprende a ciência da paz, a paciência. E, de novo, eu volto ao Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no capítulo 9. Anote aí. Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 9, lá no item 7, onde Allan Kardec fala para a gente da seguinte maneira, que a mais penosa e a mais meritória de todas as caridades é aquela de perdoarmos as pessoas que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a nossa paciência. Olha que interessante. Sabe onde estão essas pessoas? Estão lá nos Estados Unidos, na China, na França, na Argentina, no Rio? Não. Estão dentro da nossa casa. Estão dentro da nossa casa espírita. É treinamento do vigiar e orar o tempo todo. É o treino da nossa paciência. É o treino para a limpeza da nossa psicosfera espiritual. Continua Allan Kardec falando sobre a prece. Dessa vez eu vou buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 660. Será que a prece torna o homem melhor? Os imortais responderam para Kardec e para a gente que sim, a prece nos torna pessoas melhores. Porque aquela pessoa que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E o que é tentação? Tentação é só coisa boa. Se for coisa ruim, a gente não é tentado. Tentação é coisa boa. Ninguém é tentado para o ruim. Olha as tentações que o obsessor tentou, que o demônio tentou fazer com Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. Ele só tentou Jesus com coisa boa. Mas as tentações do mal. Aí eu me recordo do livro A Gênese, no capítulo 3, item 6, meia dúzia, que o mal está presente é dentro da gente. Na nossa, falando com outras palavras, da poluição da nossa psicosfera, da poluição do nosso pensamento, através do nosso egoísmo. Então, a oração nos torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia para a gente os bons espíritos, gente, para nos assistir. E a oração é um socorro que Deus jamais recusa quando isso é pedido com sinceridade. O homem, cada um de nós, devendo progredir, esses males, as tentações que nós estamos expostos, na realidade, são estímulos para o exercício da nossa inteligência. É um estímulo para o exercício de todas as nossas faculdades físicas e morais, e esses males que estão em volta da gente, que não devem estar dentro da gente, nos convida a uma pesquisa dos meios da gente se preservar dele. Se a gente não tivesse nada a recear na nossa vida, se a gente não tivesse nenhuma necessidade na vida, a gente ia ficar com o espírito, com o pensamento, com a mente entorpecida. A gente não ia ter nenhuma iniciativa. A gente nada inventaria, nada descobriria.
Isso está escrito no item 5 do capítulo 3 da Gênesis. E no item 6, complemento que eu estava falando anteriormente, gente. Todavia, os males, a psicosfera poluída, os males mais numerosos são aqueles que nós criamos para nós mesmos, através dos nossos vícios. Os que são os males provenientes do nosso orgulho, que nos polui muito, do nosso egoísmo, da nossa ambição, dos nossos excessos em tudo. Aí conclui Kardec: eis aí, pois, a causa de guerras, causa das calamidades que arrastam, das dissensões, das injustiças, das opressões, do fraco pelo forte, enfim, das maiorias das doenças. Porque estamos poluindo a nossa psicosfera, o nosso pensamento, com esses males que carregamos dentro de nós, provenientes de orgulho, do egoísmo e de nossos vícios. A oração é tão importante, mas tão importante, que nesse instante está me vendo agora, gente, uma história que eu acho que eu já contei ela presencialmente lá no Dom Pedro. Mas eu acho que não custa repetir. Dizem que lá na roça, na cidadezinha pequena do interior, vivia lá uma família, a esposa e o marido, 2 filhos. Eles viviam num sítiozinho muito pobre, tinham lá uma vaquinha, uma vaca, e cuidavam da horta, e toda semana, final de semana, eles andavam algumas léguas do sítio até a cidade para vender a produção da horta e ter um dinheirinho extra. E viviam disso. Certa feita adoeceu o marido e os dois filhos, ela só ficou de pé, só com saúde, a esposa. E ela não deu conta, não foi capaz de cuidar da horta, do marido doente, dos filhos doentes, e de repente, uma certa manhã, nem leite ela tinha, porque a vaca tinha sumido. A única solução foi ela deixar o marido e os 2 filhos em casa e ir à cidade para pedir ajuda. E foi em determinado armazém, lá na venda, lá do seu Zé, e pediu a ele que lhe vendesse fiado alguns mantimentos, que ela estava passando fome, que assim que a produção da horta voltasse, os maridos melhorassem, os filhos, ela venderia a produção lá na feirinha e pagaria o seu Zé. E o seu Zé falou que não venderia fiado de jeito nenhum. Ela implorou, ele falou não, não e não. Mas nisso, estava sentado no banquinho lá da venda um rapaz, filho de um fazendeiro, falou para o seu Zé: dê para ela o que ela precisa que eu pago. E o seu Zé, desdenhando da dona Maria, fala para ela assim: toma esse papel, escreve o que você precisa. Ela pegou o papel, escreveu rapidamente e colocou naquela balança de pratos antigas. Colocou em determinado prato, onde o prato que ela colocou o papel abaixou e o outro levantou. Seu Zé falou assim: ah, todo mundo sempre precisa da mesma coisa, eu não vou nem ler. Eu vou colocando aqui, quando o prato abaixar, chega para a senhora. E ele foi colocando feijão, arroz, fubá, milho, etc, etc. E o prato que estava alto não abaixava, a balança não equilibrava. Chegou a um ponto que nada mais cabia, e ele olhou para o moço falou assim: pode entregar que eu vou pagar. E o seu Zé teve, nesse instante, o primeiro ato de caridade dele naquele dia, que foi lá no fundo do armazém, pegou um saco, embrulhou todo aquele alimento e colocou no saco. Na hora que a senhora foi pegar, não aguentou, estava pesado. E ele, a contragosto, emprestou um carrinho de mão. Ela agradeceu, continuou orando e uma lágrima escorria dos seus olhos. Quando ela saiu lá do armazém da venda, o seu Zé e o moço correram na balança para ver o que ela tinha pedido. Ela simplesmente escreveu: meu senhor, o senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em tuas mãos. Isso é uma limpeza de psicosfera muito grande. Colocar as nossas vidas, entregar a nossa vida na mão de Deus, mas não passivamente, trabalhando, progredindo, limpando a nossa psicosfera, nos tornando pessoas melhores, porque é isso que o Espiritismo nos ensina lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o motivo da encarnação.
e os espíritos respondem para nós que Deus nos impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazer crescer, com o objetivo de nos fazer chegar um dia a sermos espíritos relativamente puros. Para isso necessita das nossas missões. Para isso necessita das vicissitudes da vida. Daí ele vai alancando. E quando a gente consegue viver as nossas missões, viver as nossas provas, vencendo as nossas dificuldades com cérebro e a mente limpos, sem poluição, a gente tem mais saúde, a gente progride mais rápido e o que está em nosso redor está melhor iluminado. Outra coisa que atrapalha demais a nossa vida, uma coisa que polui muito, mas polui demais mesmo, o nosso psiquismo, a nossa mente, é o medo. Gente, joga esse medo para fora da vida. Não estou dizendo jogar fora o medo irresponsável, vou atravessar a rua e colocar a mão na boca de um cachorro pitbull. Não é disso que nós estamos falando. Não é isso. Tenha fé em você mesmo. Nós somos capazes. O medo é uma das maiores causas das nossas perturbações interiores. E medo, nós temos os nossos próprios medos, e quantas vezes colocamos os nossos medos em nossas crianças, em nossos filhos, os nossos amigos, dizendo que eles não são capazes. Sentir medo é acreditar que outras pessoas e outras coisas têm poder sobre a gente. Tanto é que isso é tão verdade que o Allan Kardec colocou no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé transporta montanhas, a montanha do materialismo, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. E lá no item 3 desse capítulo, ele fala uma coisa que para mim é fundamental, que me ensinou a ter coragem, e me ensinou a lidar com o medo. Sério, ele fala assim para a gente, entende-se como fé a confiança que a gente tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Para que nós reencarnamos? Para nos tornarmos pessoas, para nos tornarmos espíritos melhores. Para isso, durante a nossa vida encarnado, nós precisamos ter metas, não sonhos. Sonho a gente tem e não sai do lugar. Meta, eu sonho, transformo em meta, traço um plano para chegar até lá. Porque é a fé que dá para a gente uma espécie de lucidez, de luz, que permite que a gente veja em pensamento, e onde está o pensamento está a alma. Estão lembrados que Kardec falou? A meta que a gente quer alcançar. E nos dá também, nos oferece, nos ensina os meios de chegar a essa meta. De sorte, continua Allan Kardec, que aquele que possui esse tipo de fé caminha, por assim dizer, com segurança, com absoluta segurança. Outra coisa que atrapalha a nossa vida, outra coisa, é a culpa. Culpa, para que culpa? A gente deve riscar essa palavra culpa do nosso dicionário, riscar essa palavra culpa da nossa vida. A gente não deve ficar permitindo essa sensação extremamente poluidora da nossa psicosfera. Porque quando nos punimos através da culpa, abrimos a culpa é uma punição. Abrimos a nossa retaguarda para espíritos obsessores, para espíritos agressores que ficam vibrando, ficando felizes com a nossa melancolia. Meus irmãos, o grande problema em relação à culpa é que ela nunca mesmo ela vem sozinha. Ela está sempre acompanhada de autopunição, de autopiedade. A pessoa que sente a culpa acaba se punindo pelo fato cometido. Esse fato pode ter sido consciente ou inconscientemente. E essa autopunição leva a pessoa essa culpa mórbida, a culpa doentia, a achar que não merece ser feliz. Olha que poluição mental terrível. Que a pessoa, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar o delito cometido. Não é isso que o Espiritismo nos ensina. A expiação, arrependimento, a expiação e reparação
com serenidade. Esse pensamento de culpa acaba nos levando à depressão, que funciona para a gente mesmo como uma espécie de sentença onde nós mesmos nos impõe essa pena. Chico Xavier tinha uma palavra, uma frase espetacular para isso. Eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo. O que passou, passou. Mas eu posso começar aqui e agora, nessa quarta-feira, dia 24 de junho, às 15 para as 9, posso começar a mudar a minha vida e determinar um novo fim. Há novas metas para mim, limpando o meu pensamento, limpando a minha vida, despoluindo tudo que eu tenho de ruim. Encerrando, outra coisa, lembra do primeira vez que nós conversamos, do grande poder da mente, que a gente atrai tudo aquilo que a gente queixa? Porque quando a gente está reclamando, a gente vira um imã. E esse imã atrai para a gente mesmo toda a carga negativa das nossas próprias palavras. Eu não posso, eu não consigo, eu estou falando mal das pessoas, eu estou atraindo. Vira um imã. A gente tem que saber que a gente não reencarnou para mudar ninguém. A gente reencarna para mudar a nós mesmos. A missão de cada um de nós nessa encarnação é a mudança íntima, vencer nossas provas e expiações. E a maioria das coisas que acabam dando errado começam a se materializar quando a gente fica nessa lamentação. Então, a grande lição para hoje. Se eu não gosto de alguma coisa, eu chego lá e mudo essa coisa. Mas se eu não posso mudar essa coisa, eu devo mudar a minha atitude em relação a isso. E paro de reclamar. Muda a minha atitude. Se eu não consigo mudar, muda a minha atitude em relação a mim mesmo. Mudo a mim mesmo. Eu queria terminar o nosso estudo de hoje com a venerável Joana de Ângeles, com um livro chamado, esse livro, Psicologia da Gratidão, que ele não sai aqui da minha estante. Ela fala para a gente que sobre a gratidão. E ela fala que ser grato na nossa vida, não apenas em relação ao que nós estamos recebendo. E quanto recebemos, gente? E quanto nós estamos recebendo? Recebemos muito. Com tudo isso que está acontecendo em torno do mundo, nós temos o computador, temos um celular, estamos aqui estudando junto, estamos em torno, Jesus está nos abençoando, temos o que comer, temos dinheiro para pagar água, luz, telefone, estamos com saúde, podemos doar as nossas vibrações para quem precisa. Então, Joana fala assim para a gente, ser grato não apenas em relação ao que estamos recebendo, mas ser grato sobretudo, pelo que se é possível oferecer. Eu posso oferecer. Participando do espetáculo da vida na condição de um membro atuante e não de um parasita. E é curioso, gente, a gente verificar que existe uma multidão de aprendizes que está sempre interessada em receber graças. Entretanto, continua ela, é muito raro encontrar alguém com a intenção ou com a disposição de ministrar. Continua a venerável Joana de Ângeles falando para a gente que é sempre melhor a gente poder doar do que receber, porque aquela pessoa que está doando, ela é possuidor, tem alguma coisa. E quanto temos? E a gente só pode doar o que tem. A gente só pode doar de bom se a nossa psicosfera espiritual estiver livre de poluentes. Porque Jesus falou, deixai brilhar a vossa luz.